NEP Brasília, muito boa noite. Hoje são 20 de maio de 2026. Isso. Vamos então, mais uma noite de estudos. Vamos começar então fazendo o nosso compartilhamento para que possamos fazer uma leitura. Nesse compartilhamento que eu vou fazer hoje, eu vou aproveitar. Deixa eu ver se eu consigo. Não vai? Vai. Olha, abri uma página aqui do NapSearch e eu ia até mostrar para vocês como é que funciona, né? Que nós somos apaixonadas por esse NapSearch, que é uma plataforma pelo desenvolvida pelo nosso amigo Jonas Poli. Quando você entra na página, é bom a gente ir passando, né? Devagarinho a gente vai mostrando que a gente já teve aula, mas a gente pega, por exemplo, ó, vamos fazer eu vou pela Bíblia mesmo, é, no primeiro item. Procurando aqui, olha, Mateus. Nós estamos estudando o capítulo 6. Vou colocar o versículo aqui, olha, 24. E vamos estudar apenas o versículo 24. Cada dia a gente vai apresentando uma forma de utilizar o NapSearch. Temos também a Bíblia interlinear. Outra hora a gente apresenta. Te pede para pesquisar. Pronto. No que a gente pesquisa, aqui a gente tem todas as versões das inúmeras traduções bíblicas, o versículo em estudo dado pela Haroldo Dutra, que nós estamos estudando. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, essa é uma versão. Vamos supor se a gente quisesse uma outra versão. Almeida Revisada, tá? Você vai clicando e vai aparecendo outras versões. Descendo a página, a gente também pode ter o capítulo completo. Descendo a página, a gente tem algumas versões para a gente analisar. E aí eu abri aqui, vem referências dos livros espíritas. Aonde que esse versículo ele foi citado na literatura espírita? Então, temos aqui um de Francisco Cândido Xavier, por exemplo. Aí, quando você abre, tá? Você tem análise que foi feita, tá? Um pensamento, a gente pode ler por Emmanuel. Voltando, então, quando a gente volta um degrau, a gente pode também abrir um outro. Pronto, uma outra página onde, apesar de estar falando de um versículo de Lucas 16, logo no início ele já vai citar o nosso versículo em estudo, tá? Para que possamos ler e também meditar a respeito. Mais um outro. Então, vamos ver aqui, e assim a gente vai aprendendo a usar o NapSearch, uma ferramenta fundamental para a gente estudar, para a gente preparar a aula, para preparar a palestra. Quando a gente abre o Evangelho por Emmanuel, a gente vai observar aqui que muitas vezes, como ele é um compilado, tá? Muitas vezes a gente vai observar que é um texto que a gente já pegou em um outro livro, tá? E vamos então abrindo aqui, ó, mais um. Vamos abrir hoje. E assim a gente vai. Ó. Tem a passagem de Amélia, de Honório, referência de Pastorino, e em esses aqui, Beacon, Champlin, Genebra, são comentários bíblicos e também de teólogos, sabe? De outros teólogos, como, né, Mark tudo são teólogos. Enfim, né, Pitancho, de Jonas Poli. Vamos abrindo aqui esse então, seguindo junto, ó. Esse é um livro também de Francisco Cândido Xavier, intitulado Seguindo Junto, onde nessa página do capítulo 19, o que que nós temos? Diante da posse. Ou seja, né, relacionado com essa questão de Mamon. Recorda o grande minuto do berço para que te convença sem alarme de que toda posse pertence a Deus. Integralmente, jungido de necessidade, atingiste o mundo em completa nudez, esmolando a proteção maternal, através dos vágidos que te denunciavam a carência de tudo.
reconhecerás deste modo que a vida se te desenrola nas mil concessões do Pai Celestial cada dia. Do chão que te sustenta, a estrela que te adelgaça, a treva noturna, tudo é Deus em teus passos, referindo-te equilíbrio e respiração, ideia e movimento, em regime de administração, de vez que o amor infinito nos empresta todos os bens do mundo para que lhe entendamos a grandeza. O sol deste mesmo amor, que é o patrimônio de todas as criaturas. Observarás então que todo misterioso, que o todo misericordioso, te concede o ouro terrestre para que ajudes a evolução, tanto quanto te reveste a influência política ou a cultura da inteligência, a fim de que te convertas em coluna valiosa de progresso e, e da educação. Não ouvides que todos, por algum tempo, detemos recursos e vantagens que significam talentos entregues às nossas mãos pelo suprimento divino. Nossa família é santuário de afetos, para que nos entrosemos com a família maior, a expressar-se na humanidade inteira. Nossa profissão é título de trabalho, com que nos cabe servir a comunidade em base de sacrifício próprio. Nossa fé representa a lâmpada viva, com que nos compete a obrigação de clarear os caminhos alheios, e a nossa bolsa não é mais do que repositário de possibilidades, que, a rigor, estacionam em nossa marcha para que se transformem no pão e na alegria de todos os que nos cercam. Acalma, acautela-te ante a transitoriedade em que toda a existência humana se levanta e desdobra, a fim de que o amanhã não te aconteça acordar nos braços da morte com a loucura de quem, debalde, intenta reter disponibilidades e bênçãos de que a fronteira de cinza é o justo limite. Não servirás a dois senhores. Mateus 6, 24. Ensinou Jesus, ensinou o Cristo de Deus. Jamais nos esqueçamos de que o Supremo Senhor é realmente Deus, nosso Pai, e que, fora dos interesses dele, que consistem em felicidade e luz para todos, estaremos jugulados pela tirania do mentiroso Senhor, que é o nosso eu. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. E assim, amado Mestre, Senhor Jesus, estamos dando início a mais um estudo nesta noite de hoje, nesse estudo do NEP Brasília, Parábolas e Curas. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanha. Permita, Senhor, que sejam verdadeiras sementes de amor depositadas em nossos corações, para que possamos, Senhor, desfrutá-las, assimilá-las e vivenciá-las. Agradecemos, Senhor, por esse momento e que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, nós estamos, né, estudando mais um pouco dessa parte do versículo, né, do 24. Isso. E hoje eu preparei para vocês para apresentar, né, lembrando então daqueles momentos da aula passada, João deu uma aula assim belíssima, né? Falando da origem, falando sobre riqueza, falou bastante da questão do dinheiro, das questões do apego, falou bastante desse mamon, né, personificado na riqueza, da importância da gente ter o necessário, da gente fazer essas questões de desapego. Continuando ainda com esse tema, isso que eu busquei hoje conversar um pouco com vocês foi sobre existem mamons ainda hoje? Será que os mamons de hoje são os mesmos do passado? Só para a gente pensar um pouco e refletir. Onde o mamon, ele não representa.
Deixa eu ver onde eu coloco isso aqui que me atrapalha. Isso aqui. Onde é. Onde o mamon, ele representa não apenas o dinheiro físico, o dinheiro da conta bancária, não apenas um bem material. Lembram-se que Jesus, ele é como se ele tivesse personificado o mamon, certo? Personificou isso, e era uma verdadeira, até mesmo divindade naquela época. Mas hoje, o que que nós temos hoje? Será que o mamon acabou? Será que os mamons não existem mais? Será que essa divindade não existem mais? Então foi isso que nós precisamos pensar um pouco mais. Será que ainda o mamon é só um dinheiro físico? O que mais poderia representar mamon em nossas vidas e que, de alguma forma, está atrapalhando, dificultando o nosso progresso espiritual? Sabe? Então, são simbologias para a gente pensar um pouco. É como se o Mamon do século XXI ele sofreu uma metamorfose, ele se modernizou, ele caiu nas redes sociais, caiu na modernidade e ele ainda hoje ele se disfarça, né, em idolatria. E mais do que isso, é como se dentro de nós essa personificação ainda existente competisse com o nosso Jesus, com a mensagem de Jesus, dificultando muitas vezes o nosso progresso espiritual, a nossa evolução. Sim, pessoal, vocês podem, né, interromper em qualquer momento para fazer comentários, tá bem? Então, assim, separei algumas representações de mamons em nossa vida do século XXI, a gente só para refletir mesmo, porque isso ele é importante, porque é como se eles entrassem devagarinho na nossa vida atual e quando a gente vê, nós já estamos envolvidos nele, de forma que precisamos refletir até que ponto é, a gente está entrando, né? Estamos dando uma maior importância diferente, né? Do que a gente precisaria no nosso cuidado espiritual. Do primeiro mamão que a gente vai citar, né? É o mais clássico, que é um mamão digital. Olha só. Um mamão digital na qual o ser humano ele fica muito ligado. É uma coisa assim que é devagar, ele vai entrando na nossa vida privada de tal forma que a nossa vida privada ela fica como se fosse um verdadeiro espetáculo, onde a gente fica curtindo as curtidas, os seguidores, quem postou hoje, quem não postou amanhã, quem que curtiu, quem não curtiu. Então nós estamos dando um certo valor a essas redes sociais, como se a gente precisasse validar a nossa presença, precisamos validar a nossa postura e que silenciosamente vai criando até certo um vício. A gente sempre quer, e dia a dia a gente está voltada nisso, onde o valor humano ele ficou na superficialidade desses contatos, dessas curtidas, desses seguidores. E é como se a gente não tivesse tanto tempo para nós mesmos. Para o que existe realmente dentro de nós e ficamos preocupados com a visão que o outro vai ter de nós. Dentro desse mamon, né, que a gente vai ter? Aquela sensação de que precisamos mostrar uma imagem perfeita, que precisamos ser bonitos, que precisamos frequentar lugares bons que eu visito, não é isso? Onde a opinião está contando. Para muita gente, isso conta, gente, para outras pessoas já não. Então, qual é o peso que a gente está dando nisso? Quando a gente olha então para esse suposto mamon intitulado digital, existe uma promessa, não é mesmo? Uma promessa que a gente vai ser importante, que a gente está sendo validado, não é isso? Chega a ser até conquistando, como eles chamam de uma imortalidade virtual. Nós estamos nesse mundo virtual precisando dessa validação. Mas o que que isso impacta no nosso desenvolvimento espiritual? O que isso reflete em termos de espiritualidade?
O que que nós vamos ver nisso? É que a gente está alimentando a nossa vaidade, que a gente está alimentando a superficialidade, que a gente está deixando de ser verdadeiros, sinceros e realmente originais. É isso. Então, qual é esse impacto? A gente precisa pensar nisso, até que ponto isso afeta o nosso interior, os nossos pensamentos, o nosso comportamento. Um outro mamão, que a gente vai falar também, é sobre um mamão corporativo. Por mais que alguns aqui já estejam já na vida boa, como eu, existe um mamão corporativo, gente. A gente passa por isso. Ele é muito tóxico. Por quê? São aquelas pessoas assim que se dão tanto ao trabalho, não é isso? Querem tanto trabalhar, não tem hora para chegar em casa. É 100% trabalho. Não é isso? Eles querem dinheiro, querem promoção, querem um cargo. Estou fazendo isso em prol da minha família. Mas até que ponto esse mamão corporativo que a gente comenta aqui, ele também não está dificultando as relações familiares? Quantas vezes a gente ouve dizer que fulano trabalha tanto que nem viu seu filho crescer? Fulano trabalha tanto que nem viu as dificuldades que existem dentro do próprio lar. Porque o foco, o objetivo foi trabalhar para se ter um dinheiro, para se conseguir cargo, estabilidade, mas conseguir, como a gente coloca aqui, segurança e poder, mas muitas vezes teve um sacrifício, muitas vezes dentro da própria família, né, dos relacionamentos afetivos, da sua própria saúde, né, porque nunca tem tempo para nada, só nos trabalhos corporativos. Então, existe um equilíbrio. É preciso pensar no equilíbrio, de que forma que a gente pode hoje viver em equilíbrio, de forma que a gente possa, de alguma forma, não deixar que esses conceitos, essa superficialidade, essa materialidade não fique tão pungente, tão importante em relação a o que a gente tanto precisa dos nosso pensamento, do nosso crescimento espiritual. Muitas vezes a gente ouve falar do colega, entendeu? Considerando até a família como até um certo obstáculo para se conseguir o dinheiro, para se conseguir trabalhar, entendeu? A família sendo um obstáculo para o trabalho, porque ele quer mais trabalhar do que estar com a família. Olha os conceitos como eles vão devagar, entrando em nossa mente e deturpando muitos valores, onde as promessas são temporárias, as promessas são de ganhos pequenos, ou seja, não vão ter aquele respaldo, né, de uma vida mais prolongada. O que que a gente precisa? São as nossas virtudes. Colegas, até mesmo os colegas, tornam-se degraus. E a compaixão, que está escrito errado aqui, é trocada pela competitividade predatória. Ou seja, é tanto egoísmo, é tanta centralização em si mesmo, que você tem até dificuldade de entender, de compaixão, de tolerância, de aprender tantas virtudes tão importantes para a nossa vida, certo? Então, e vamos em frente. Os mamãos estão aí. É como se esses mamons, eles, na verdade, como a gente fala, sofreram um processo de metamorfose, mas eles continuam aqui. Eles continuam em nosso coração, que eles precisam ser, como está aqui, mais bem administrado, de forma que a mensagem de Jesus, ela é sempre atemporal. Ela é riquíssima, ela vem até hoje. Um outro mamão muito importante, gente, é o consumismo, onde a gente tem o ter em vez do ser, onde muitos estão muito apegados ao consumismo, onde se importam muito com as marcas e com as modas, com o ter, não é mesmo? Onde isso é como se isso preenchesse um grande vazio que existe em seus corações, isso criando verdadeiras identidades.
certo? Porque precisam se validar diante da sociedade, diante dos seus amigos, mas é um consumismo que alimenta o ego. E nós sabemos que esse consumismo, ele também está muito ligado ao que a gente chama das nossas máscaras sociais, não é mesmo? Quantas máscaras nós temos? É aquela máscara que vai para o trabalho, é a máscara que está no centro, é a máscara que vai para a festa. Então, são as nossas máscaras, são as nossas sombras, entendeu? Então, a gente precisa também, de vez em quando, dar uma parada para pensar, não é mesmo? E esse consumismo também, ele está muito ligado ao egoísmo, à nossa vaidade. E você sabe que esse comportamento, muitas vezes, dificulta a gente ter um olhar para o outro, um olhar de compaixão, um olhar de piedade, um olhar para aquele que tanto precisa de nós. Mas nós ficamos no nosso pedestal de orgulho e de egoísmo e esquecemos de exercitar o amor ao próximo. Temos o hedonismo, né? O prazer, né? O prazer, a fuga, foge de um sacrifício, foge de compromissos, não tem condições, assim, não tem a resiliência, não tem tem muitas dificuldades com, é, com o amor ao próximo, com a compaixão e tudo mais. Um outro mamão importante também que nós temos o intelectualismo. O acúmulo de diplomas, o acúmulo de títulos, muitas vezes é como se isso traduzisse sabedoria, mas na verdade traduz muito mais o conhecimento. E muitas vezes gerando, em alguns casos, uma verdadeira soberba, onde as pessoas querem colocar que tem a razão, que tem o conhecimento, fazendo algumas imposições de seus conceitos. Esses, então, trazem consigo sentimentos de superioridade, tem muitas dificuldades em termos de compartilhar o seu conhecimento. Ele precisa compartilhar o conhecimento para que o outro aprenda, e não no sentido que eu vou compartilhar o que eu sei, no sentido de humilhá-lo por ele não saber. É preciso, então, saber utilizar o seu conhecimento que você adquiriu sem arrogância, sem soberba, sabe? Então, são diferentes, ou seja, diferentes formas de mamão que nós estamos tendo no nosso dia a dia. É como que eles falam assim, vai entrando em nossas vidas e quando a gente vê, nós já estamos envolvidos nisso. Da importância desses estudos, a importância de uma boa leitura, a importância de reflexão, a importância também do que? De nós eh, pensarmos a respeito. Como essa é a vida que nós queremos, essa é a vida que nós queremos para nós que estamos construindo, qual é a sabedoria, qual é a reforma íntima tão necessária que a gente precisa fazer para termos mais virtudes. Lemos, né? Nós já encarnamos tantas vezes, nós já encontramos o Evangelho tantas vezes e a gente continua ainda na superficialidade do entendimento. Isso. E aí nós vamos pensando, qual foi a lei maior que Jesus nos trouxe? Não foi o amar a Deus sobre, né, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e o amar ao próximo e o amar a si mesmo, né? São os três mandamentos maiores que Cristo nos deixou. Esses três mandamentos é como se ele formasse, né, um triângulo de força onde está unido pelo amor. Nós não conseguimos amar ao próximo se não soubermos amar a Deus. E nós não conseguimos amar a nós mesmos também se não amarmos o próximo. E é entendendo a doutrina, trazendo a mensagem da doutrina, é o que a gente precisa começar a focar. Porque muitas coisas passarão, mas
O que nós apresentarmos em nosso coração, um dos nossos ensinamentos morais, se as nossas virtudes, é o que verdadeiramente nós levaremos para a eternidade. E o amor ao próximo, né? Que é tão bonito e tão pregado pela doutrina, né? Que é a caridade em ação, né? A caridade desinteressada. Será que a gente faz a caridade realmente desinteressada? Será que realmente a mão direita não vê a mão esquerda? Será que a nossa caridade é realmente genuína? Ou a gente dá, não é isso? Vou dar diante de todo mundo para que todos vejam a doação que eu estou fazendo? Então, a gente precisa refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas ações. Então, essa é uma reflexão que eu trago. Compartilhei o horário com a Silvia, então não vou me alongar, para que a gente também possa pensar a respeito e vocês possam também se colocarem, sabe? Então, alguns tipos de mamão, se a gente for pensar, deve ter outros também, não é mesmo? Esse é só um pequeno exemplo da metamorfose, Mamon se transformou nos dias de hoje. Olá, Raquel, você chegou agora, boa noite. Oi, Denise, que bacana que você trouxe essa questão dos mamons do século XXI, né? Sim. Porque essas estruturas modernas, né, que Uhum. vêm disputar silenciosamente o centro da nossa alma, né? Então, no, no versículo que a gente está estudando, Posso fazer uma pergunta? por Pode? favor, Silvia, você mora onde? Você está com tanta roupa aí que eu estou até com medo. interior de São Paulo tá frio, Tá Nossa vendo? tá frio, Senhora! tá Sim. frio. Então, Denise, Tá bom. eu tenho uma parceria maravilhosa. Silvia de São Paulo e o João Marcos do Espírito Santo. Olha só, sabe? Esse é o NEP, né? É uma grande rede e nós somos, assim, parceiros, independente da distância onde a gente se encontra. É muito bacana. Continue. Era essa a sua pergunta, Denise, querida? Bom, é que tá frio, choveu ontem, hoje também. Então, aí a Denise, ela trouxe essa questão do século XXI, né, desse simbolismo do século XXI. E esse versículo, ele carrega um simbolismo muito grande, e não só o versículo, né, todo o evangelho, ele carrega símbolos. Então, para a gente entender, né, quando Jesus fala, né, traz esse ensinamento dos dois senhores, ele carrega vários símbolos. Então, vamos voltar um pouco agora, como ela trouxe o século XXI, vamos voltar lá para o início. Então, eu gostaria de retomar um pouco as raízes espirituais dessa parábola. É, quando Jesus ele traz que o número ele traz, ele registra, né, Mateus, Lucas, eles registram no número 2. Isso não é por acaso, né? Não tá aleatoriamente esses dois senhores, tem toda uma arquitetura espiritual por trás dessa escolha. E então, vamos voltar lá para Gênesis, para o início. Na tradição hebraica, né, o número 2 ele aparece no início da criação. Bereshit, Bará, Elohim. Então, é a primeira. é, o número 2 ele aparece representado logo no início da criação através da letra Bet. E a letra com a qual a Torá ela se inicia em Bereshit. Então, o número 2 e a letra que inicia a criação, ela carrega uma dualidade de existência. Então, é luz, trevas, céu, terra, espírito, matéria, confiança, controle.
eternidade, imediatismo. E talvez seja isso que Jesus esteja retomando nesse ensinamento lá no Evangelho, esse drama da alma dividida, né? O dividir. Então, quando a parábola fala, ninguém pode servir a dois senhores, e ele traz o número dois e traz dualidades: odiar, amar, dedicar e se desprezar. Então, quando ele vem falar, não podeis servir a dois senhores, e como a gente está num ambiente de NEP, né? E ambiente de NEP a gente é convidado a perceber o que está por trás das palavras, né? A gente leva à reflexão. Então a gente começa a observar que Jesus, ele não diz, não, ninguém pode servir a muitos senhores, ele traz exatamente o dois. Então tem toda uma simbologia, como a Denise trouxe essa simbologia dos mamons do século XXI. A primeira letra, né? A Torá poderia começar com a primeira letra, que é o símbolo da unidade. Então, o Aleph, ele significa um, é o símbolo da unidade. E o Bet, que é o dois, ele já começa com essa dualidade. Então, quando a gente olha, né, para esses estudos rabínicos, na gematria, que é todo o símbolo do dois, as letras não eram apenas sons. Então, esses valores numéricos, simbólicos, quando eles aparecem, a gente tem que ter um pouquinho de atenção. O, a letra, o Bet, né, que simboliza o dois, lá do início do Bereshit, os antigos rabínicos, eles já trazem estudos sobre a criação começando nessa dualidade. Então, o dois, ele vem representar esse drama da existência humana, essa tensão entre dois caminhos, essas duas direções que a gente tem que tomar, esses dois centros da alma, Deus e Mamon, né? E o próprio formato da letra Bet, de Bereshit, que representa o 2, ela é aberta para frente, fechada para trás e fechada em cima e embaixo. E isso é para a gente, é para que os estudos anteriores, os estudos rabínicos, é para que a gente não, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que estar aberto, ou seja, que a verdadeira espiritualidade nos convida a escapar, não nos convida a escapar do mundo, a fugir das nossas realidades, mas que a gente aprenda a escolher, aprenda a amar, aprenda a nos transformar dentro dele. Então, quando Cristo afirma que a gente não pode servir a dois senhores, ele não está apenas falando sobre dinheiro, ele está retomando toda aquela arquitetura do início da criação. Ele está trazendo essa questão da dualidade, esse espelhamento, essa tensão entre, entre o dinheiro, entre o eu e entre Deus. Então, ele vem mostrar, né, dois caminhos, duas vozes, dois centros de gravidade. O coração nosso, né, o coração humano, ele torna-se então o campo dessa disputa, onde esses dois senhores, Mamon e Deus, eles começam a querer disputar, assim, de disputar quem que vai governar, né? A gente, nós não fomos criados para separar. Nós fomos criados. Então, o Cristo, ele vem exatamente aqui nesse drama da alma, nesse nosso drama,
de ainda servir a mamons. Então, o homem, nós somos divididos entre confiança, entre controle, entre o reino de Deus, entre o ego, entre essa eternidade e esse imediatismo que a gente vive, entre acúmulo, entre as pólices, entre Deus e Mamon. Então, Jesus, ele não está condenando riquezas materiais. Mamon aqui é muito maior do que o dinheiro. É tudo aquilo que tenta ocupar o centro do nosso coração. Então, quando o mamon, quando essa palavra, né, ele, logo nos versículos seguintes, o Cristo, ele vem falar de ansiedade, de preocupação, de inquietação. É justamente por essa fragilidade que a alma humana se encontra. E a gente tenta, né? É o homem que ele tenta servir em em duas partes, né? Ele é puxado, ele é dividido, e quando o espírito ele foge desse controle, né? A confiança para garantir, né? O resultado é um cansaço emocional, é uma exaustão espiritual, quando a gente não consegue decidir, né? Então, por isso, o Cristo não está condenando o dinheiro em si, ele está denunciando essa falsa idolatria que a Denise trouxe, que é uma falta de segurança. Então, vamos tentar, né? Vamos olhar um pouco por um instante para o nosso coração, para o centro do nosso coração, para aquilo que existe em nós quando todo esse barulho desse mundo, desses vários mamons, eles começam a silenciar. Então, é olhar para o nosso interior, para o nosso verdadeiro eu, para aquilo que realmente governa os nossos pensamentos, os nossos medos, as nossas escolhas, os nossos afetos, porque é justamente nesses campos que essa parábola, né, acontece. A gente não pode servir a dois senhores. Jesus, ele não começa falando de dinheiro, ele começa falando de Senhor, de quem está no centro, de quem governa o coração. Então, acho que uma das dores mais silenciosas da alma seja viver dividido, porque eu acho que é exatamente isso, né? Parte de nós quer paz, mas outra parte ainda quer controlar. Parte de nós ainda quer confiar, mas tem uma parte em nós que ainda não consegue garantir que a gente sabe que tudo vai se resolver. Então, a gente começa a se fragmentar por dentro, a ter essa divisão, né? Porque talvez o que Jesus queira seja justamente esse esse dois, né, essa separação que um chama para confiança, enquanto o outro lado nosso ainda chama para inquietação. Então, tem um lado que ainda conduz para o descanso, enquanto o outro lado nosso ainda exige essa vigilância constante. Então, é aqui que a gente percebe, né, que o mamon não é apenas dinheiro, mas é tudo aquilo que porque ainda segura o nosso ego, que ainda nos afasta dessa dessa confiança de Deus. Então, pode ser às vezes excesso de controle, necessidade de aprovação, como bem a Denise trouxe, né? Que a gente ainda precisa de aprovação, pode ser apego, pode ser a nossa obsessão ainda por querer garantir que o amanhã esteja ali tudo perfeito, né?
E talvez o mais doloroso, o que mais gera inquietação, não é o cansaço físico, é o cansaço físico, é o cansaço emocional, espiritual que vem com essas nossas escolhas. Então, Cristo, ele não está vindo aqui ensinando sobre uma moral, sobre os nossos egos, né? Mas ele está falando da verdade da nossa alma, que nós, mesmo que a gente esteja dividido, a gente caminha para uma unidade, né? Para uma inteireza. Então, na criação, quando já começa com essa dualidade, mesmo o 2 representando pela letra B, que quer dizer dualidade, e não pela letra Aleph, que é a unidade, né? Então, nós caminhamos para essa unidade, para sair desse 2 para entrar na unidade. E tem um, tem um estudo da Candice Gunter, eu não sei se vocês conhecem, que ela traça esse número 2, ela traça essa dualidade do 2 como descida e subida. E ela faz um estudo a partir do livro de Paulo e Estevão e de outros romances de Emmanuel, que eles, a partir do Evangelho de Lucas, e ela encontra essa dualidade do 2. É um estudo muito interessante que fala da descida e da subida, da queda e da ascensão. E o 2 ele representa esse espelho moral também, essa transformação da alma que desce e que sobe. E esse estudo, né, ela traz que essa arquitetura das estruturas dos romances de Emmanuel, da parte um e parte 2 eles representam uma queda e uma subida. Então, isso também é a lógica desse simbolismo todo do número 2, né? Então, as obras de Emmanuel, elas são divididas em duas grandes partes. Então, não é uma apenas algo editorial, é espiritual. Então, quando Emmanuel, ele traz, vamos pensar no livro Paulo e Estevão, a primeira parte da obra. A primeira parte, ela é dividida em primeira e segunda parte, né? Então, na primeira parte, a gente acompanha Saulo ainda mergulhado no orgulho, na rigidez, na ilusão, no controle. Então, ainda é esse homem dominado pelo seu eu, o homem que acredita possuir a verdade, mas ele ainda não encontrou o amor. Então, ele acredita que ele sabe. Saulo ele persegue, Saulo ele julga, ele fere, ele impõe, ele controla, ele acredita servir a Deus. Mas interiormente ele ainda está servindo o orgulho. Mas ele acredita que ele serve a Deus. Então a gente encontra nessa primeira descida, né, um paralelo com essa parábola dos dois senhores, porque não é apenas servir conscientemente ao mal, mas Saulo, a gente vê que ele ainda está dividido. Ele defende a lei, ele é governado pela dureza, pela vaidade espiritual e por todas essas necessidades de domínio. E a nossa alma dividida, né? E toda alma dividida, ela adoece. Então, quando Saulo ele encontra com Cristo, há uma, há uma ruptura, né? Quando ele está lá em Damasco. Então, tem a queda, tem a cegueira, tem esse colapso interior, e isso é muito simbólico, né? Porque toda transformação espiritual
para acontecer, ela exige que algo de nós caia. O orgulho precisa cair, a falsa segurança precisa cair, a ilusão pela nossa autossuficiência precisa cair. Então, Saulo, ele perde a visão exterior, ele perde a visão exterior dele para ele conseguir enxergar interiormente. E Emmanuel, né, ele mostra todo esse início da reconstrução, que a queda dele, né, não era destruição. Então a gente vê na segunda parte, e se a gente olhar todos os romances de Emmanuel, eles têm essa dualidade, né, a descida e a subida. Então, a segunda parte é a subida da alma, é esse movimento ascensional, né? Paulo, ele não, a gente vê que não é mais o homem que ele deseja dominar, mas é aquele homem que aprende a servir. Ele não persegue mais. Ele Ele é aquele que te suporta, ele começa a suportar a dor sem devolver com violência, né? Então, a gente encontra nos romances de Emmanuel esse espelho moral, né? Ele constrói situações que refletem entre as duas partes da mesma obra, né? E a gente olha esse espelho moral nessa parábola dos dois senhores, porque Jesus ele está falando do nosso governo interior, sobre quem que está ocupando no nosso centro da nossa alma, né? E essa alma dividida, Deus e o egoísmo, entrega, controle, amor, poder, essa confiança e essa necessidade da gente que a gente ainda tem em dominar. Então, mamon não é apenas dinheiro, mamon é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossa alma. É o orgulho, o controle. E o dois, ele revela toda essa arquitetura em duas partes, né? O dois, ele não apresenta apenas uma divisão. Então, quando a gente começa a olhar para isso, essa dualidade, essa divisão que está presente lá desde Gênesis, a gente percebe que o dois, ele vem representar um processo. Então, a gente se separa, a gente se fragmenta, a alma se fragmenta com esses mamons, para a gente poder aprender a retornar para aquela unidade, para a unicidade. Então, primeiro vem o homem dividido entre os dois senhores, depois que nasce esse homem reconciliado. Primeiro, ainda é o ego que governa, para depois o espírito despertar. Então, primeiro a gente ainda tenta possuir, para depois aprender a confiar. E talvez, né, uma das imagens mais belas de tudo isso é que o número 2, que está muito presente nesse versículo, é esse espaço onde o nosso espírito decide o que irá refletir, porque todos nós se tornamos espelho daquilo que é o nosso centro, né? Se o nosso centro é orgulho, o que a nossa alma vai refletir? Dureza. Se o nosso centro ainda é medo, o que a nossa alma vai refletir? Ansiedade. Se o centro ainda é mamon, a gente se inquieta, a gente está inquieto. Quando Deus ocupa o nosso centro, a gente consegue começar a refletir em paz. Então,
Talvez seja por isso que toda grande jornada espiritual começa nessa dualidade, mas ela é para terminar na unidade. Então, se começa nesse Bereshit cheio de simbolismo, cheio de dualidade, céu, terra, luz, trevas, é para terminar na unidade. Então, a criação, ela começa no Bet, mas o destino da alma é retornar para a unidade. Então, por isso que Cristo fala que a gente não pode seguir a dois senhores. Vocês estão muito quietos. Alguém tem alguma Vamos fazer algum pergunta? comentário, né, Silvia? Silvia trouxe um outro ensinamento bem complementar, muito bacana, muito bonito. E Do tá alto. lá no NetSearch, o, essa O dualidade do dois, né? do dois. Hum, O dois também representa o testemunho. Então, quando você passa a confiar, quando você passa a entregar sua vida, você consegue testemunhar, né? Então, o que que você entrega? uhum, mas é isso. E hoje nós somos muito reativos, né? As coisas acontecem, a gente já está logo se posicionando, tendo reações, e que a gente temos uma dificuldade imensa de fazer um silêncio e para poder pensar e voltar para dentro para nos encontrar. Estamos muito numa faixa, muitas vezes, da superficialidade, da reação. Estamos prontos para tudo, para agora. E o silenciar ele é importante, porque quando a gente silencia, é que a gente vai encontrar a nossa essência. Né, a nossa essência, das nossas virtudes que ficam ali guardadas, prontinhas para serem usadas. Mas para isso, precisamos silenciar para poder refletir, meditar e nos encontrar. Ricardo, vamos lá, Ricardo. Liberar o seu microfone. Ricardo, tem que liberar seu microfone. Ah, ah, ah. Não tá. Sim. Pronto, agora Sim, boa foi. noite, né? Perfeito. Boa noite. Boa noite. Eu acho muito importante a reflexão que foi feita hoje, né? Uhum, No sentido de esse aprofundamento que foi dado para ir além, né? Daquilo que está na letra, buscar o espírito, né? uhum, Então, quando Cristo coloca que a gente não pode servir nem a Deus e nem a Mamon, ele nos convida a tomar uma decisão. E tomar a decisão, eu acho que é o maior desafio do ser humano encarnado, principalmente nas nossas condições, né? Em que, em linhas gerais, nós estamos sob uma condição de prova ou de expiação, ou não, mas num planeta extremamente conturbado, em que todos os setores, os segmentos da nossa vida cotidiana é influenciado por isso, né? E a tomar a decisão de qual caminho seguir, né? E no tomar a decisão deste caminho a seguir, eu vou optar por de que forma que eu vou seguir esse caminho, né? Pela verdade ou pela mentira, pela certeza ou pela dúvida, pelo esclarecimento, ou pela ignorância, ou pela atividade, ou pela negligência, ou pelo envolvimento, ou pela negligência, né? E eu achei interessante a reflexão que foi feita de que somos pessoas duais, né?
e Uhum, que temos um espelho dentro de nós que uhum, reflete ora luz, ora sombra, etc. E que nós estamos constantemente nesse processo de encontrar esse equilíbrio. Porque eu acho interessante, porque nós, espíritas, pensamos muito num dia em que conseguiremos nos evoluir, né? Que bacana. Mas nós evoluiremos, por exemplo, o, a racionalidade, ok? E sem evoluir a intelectualidade, fica um pouco difícil. Eu acho que o grande desafio de nós que estamos em busca de um aprimoramento espiritual, né? Pensando na pluralidade das existências, é justamente fazer as escolhas, pensando que, ainda que a verdade seja mais difícil de ser enfrentada, eu vou escolhê-la. Não no sentido de falar a verdade, de pronunciar a verdade, de me defender usando a verdade, de dar uma opinião, né, falando de mim mesmo com verdade, não é? E eu acho que quando Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu acho que entre o caminho e a vida existe a verdade. Eu acho que essa verdade é o nosso grande, como se fala assim, é o grande desafio que nós precisamos enfrentar para, primeiramente, encontrar o sentido de verdade, praticar, refletir, uhum. vivenciar essa verdade. Excelente. E, e isto apenas pode acontecer em qualquer momento. Não necessariamente que seja para tomar uma decisão de muito radical na vida, seja no âmbito profissional, enfim, pode ser em qualquer momento em que você tenha que, por exemplo, escolher. Eu vou escolher na casa espírita, por exemplo, eu tenho lá uma atividade às quintas, mas tá difícil por causa do meu horário de trabalho. Então, assim, é melhor eu ir no sábado ou continuar na quinta. Então, são decisões, né, simples que, em verdade, acabam influenciando. Então, nós precisamos buscar, na verdade, essa coragem de decidir. E Uhum. aí, a partir desse momento, eu Isso, muito bom. percebo que nós conseguiríamos, na verdade, saber quem é Deus e quem é Mamon. É por aí mesmo, Ricardo. Temos que refletir sempre. Eu acho que fala-se muito Deus e Mamon, o contraste, o céu e o inferno, Uhum, né? Mas eu acho que é o seguinte, a reflexão do que nos leva a ter um discernimento sobre essa diferença e como nos posicionarmos dentro dessa diferença para sermos um, o que o Paulo de Tarso coloca para a gente, né? É o Cristo que vive em mim, não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim, né? Então isso é muito interessante. vamos chegar lá, não vamos? Onde Ai, só Denise, o eu vou lhe Cristo dizer com vive. toda honestidade. Nós estamos na Aqui, frente. só de vislumbrar a possibilidade, eu acho que já é alguma coisa. De uma forma assim, muito humilde, muito honesta, muito tenra, né? Mas assim, que realmente é algo assim. Ai, quando você vê o salto que você tem que dar, ai, é Uhum. uma coisa enorme, né? É Então, enorme, é é, enorme. vamos então ouvir agora, né? Silvio, né, que levantou a mão, gostaria de fazer um comentário. Oi, boa Boa noite a noite. todos, Denise, Obrigada, Silvia, os Ricardo. colegas. Uhum. Eu achei um trecho muito bonito aqui na Boa Nova, capítulo 6 de Chico Xavier e Humberto de Ah, sim. Campos. É Isso. uma, é uma fala entre Judas e Jesus.
Eu acho que isso daí cai que nem uma luva para o nosso estudo, né? Você colocou aqui no Naquela chat. época, Judas já estava em companhia de Jesus, que era a luz suprema que tinha no nosso planeta, aquela época lá. E ele não viu essa luz. Não. Então, eles, na formação do grupo dos 12, Judas ficou com a parte financeira do grupo, né? Uhum. Então, olha o que ele fala para Jesus, quando eles começaram a fazer, quando ele começou a tomar conta do dinheiro dos 12 lá. Ele arrumou uma bolsinha e falou assim: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que possa realizar alguma coisa. Jesus fitou serenamente e retrucou em tom profético: Sim, Judas, a bolsa é pequenina. Contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Olha que coisa linda, né? Nossa, Maravilhoso. Obrigado, era só isso. nós fez uma concordância perfeita, hein, com o nosso tema de hoje. Concordância perfeita, muito bom mesmo. Isso, Denise, gostaria de falar? Vamos lá, minha xará, amiga. Tem que soltar, liberar o microfone. Ai, que Pronto. consegui, né? Eu peno com esse Zoom aqui. Mas, nossa, eu gostei muito disso tudo aí que foi falado. Eu não tenho muito para acrescentar, não, mas é isso, né? Porque Deus e Mamon vão representar o quê? A escolha entre viver orientado pelos valores espirituais ou então eu vou ser escravizado ao materialismo, né? Então, uma coisa ou outra. Aí, Jesus, o que que ele está falando? Ele traz que o mamon, então, vai simbolizar o apego excessivo às Hum, coisas materiais, aos interesses materiais. Então, o problema, na verdade, não é possuir, hum, mas se deixar possuir. hum, A gente tem que refletir. Será que eu estou me deixando possuir pelas coisas materiais ou não? Porque a riqueza pode ser um instrumento de progresso, uhum, hum, quando eu uso para caridade com uhum, equilíbrio. uhum, Aí pode também ser um instrumento de egoísmo, né? Da uhum. ambição, da vaidade, que aí eu fico só para mim, só para os meus. E aí eu afasto os princípios espirituais. Isso. Então, para me servir a Deus é servir com ética, é viver com ética, com empatia, com honestidade, consciência espiritual. E servir a Mamon é colocar lucro em tudo, consumo acima do que eu posso, né, do que eu devo. Então é complicado. Hoje mesmo eu tive um encontro lá na escola do Kaique, só com os avós. Eu achei muito interessante, que eles estão fazendo um projeto para os avós. Hum, E teve um vovô lá contando, quando ele chegou em Brasília, contar histórias, né? Quando ele chegou em Brasília, então ele foi trabalhar, e aí teve um momento lá, ele era um rapazinho, que ele foi receber o dinheiro dele e alguém, então o chefe fez uma proposta bem indecente para ele. Isso no começo de Brasília. Aí imagina, nordestino vindo para cá, imagina, né? Só que aí ele virou e falou assim: não, eu não aceito roubar, eu não vou roubar, como vocês estão querendo que eu faça. Então você vai morrer de fome. Então eu vou morrer de fome, mas eu não vou roubar. Então você uhum. está demitido. Então ele foi logo demitido no primeiro mês. E aí, quando ele chegou em casa, foi falar com a mãe, a mamãe foi e falou para ele: Não, meu filho, você agiu corretamente como seu pai te ensinou. E
você vai crescer sim, vai ter seu dinheiro sim, mas na honestidade e no equilíbrio. Então, ele está lá, um colégio que é caríssimo e paga para os netos estudarem lá, porque ele cresceu realmente, uma pessoa que não tinha nada. É isso, né? Então, a gente tem que usar os bens da terra sem criar essa dependência, que a gente Uhum. fica na dependência. Porque a riqueza, a verdadeira riqueza, é o que a gente, é a nossa evolução no campo Uhum. moral, né? Uhum. Essa é a verdadeira riqueza. Se a gente tiver isso dentro de nós, vai ficar tudo bem, né? E Uhum. quanto a essa parte da dualidade, realmente, né? Essa coisa da dualidade tudo isso é para equilibrar o progresso material e o crescimento moral. O que mais que eu vi? Aí eu vi também, deixa eu ver, acho que é isso, gente. Na natureza, os opostos cooperam para manter equilíbrio e transformação. Então, ele vai trazendo que tudo na natureza é cooperação, não é separado uma coisa da outra. Então, se a gente entender que o material vem nos ajudar no moral, vai ser muito bom. O negócio é que a gente, como disse o Ricardo, toda a humanidade não está usando bem esses, essa parte material, né? A gente não está usando bem. Mas eu Uhum. acredito sim que um dia a gente vai conseguir, porque a dualidade funciona como campo de Uhum. aprendizado. Sim, sim, sim. Então vamos tentar aí fazer o melhor que a gente possa, né? Com certeza. Usando bem o que a gente tem, não só para a gente, mas para todos que conviverem conosco, né? Uhum. E que também não convivem, mas que estão aí precisando. Muito bom, É. Denise. Eu acho que nessa sociedade, né, que a gente vive hoje, que é tão dominada por tantos mamons, né, e que a produtividade, né, hoje a gente fica até assombrado, né, que cada hora que a gente abre a internet ou que a gente vem uma informação nova sobre o que uma inteligência artificial está fazendo de novo, que a outra, são tantas informações Uhum. que a gente acaba entrando nessa exaustão, né? Porque hoje produtividade virou identidade, né? Então, se você produz, você é aceito, né? E eu acho que a gente precisa aprender a ser os senhores da. A gente precisa aprender a dominar o nosso medo, o nosso acúmulo, o nosso controle, para a gente exatamente ser o senhor e não ser servo dessas. Eu tô aqui com um livro que fala exatamente o que a Denise falou, né? Aqui. Posso ler? Ou Sim. alguém quer falar alguma coisa? Uhum. É o livro A Ética de Jesus. Jesus é muito claro nessa afirmativa: ninguém pode servir a dois senhores, Deus e as riquezas. A dedicação, indubitavelmente, será, no mínimo, dividida entre os dois. Devemos servir a Deus e ser o Senhor das riquezas. Então, a gente precisa dominar, aprender a dominar toda essa essa parte que nos fragmenta, né? E a gente, meu cachorro, hoje a gente vê essa sociedade que está doente
que está vivendo ansiedades generalizadas, que está tendo crises de pânico, vazios existenciais, essa sensação contínua de insuficiência, né? Então, talvez seja exatamente esse ponto da parábola, né? Que ninguém consegue manter esses dois caminhos, né? Dentro do mesmo ser, sem adoecer. Então, a gente precisa realmente encontrar o equilíbrio e passar a ser senhor dessas nossas fraquezas. Depois, como encerramento, eu posso ler o final Aham. aqui, o Sim, com texto. certeza. Mas é importante, né? Você falou ser o Senhor das nossas fraquezas. Isso é importante, né? E chega uma hora que vem realmente o esgotamento, parece que a gente cai em si e vê o tempo que perdemos, as oportunidades perdidas, e que agora realmente é o momento de mudar maneiras de pensar, maneiras de agir, de mudar as nossas escolhas, não é mesmo? De falas, de filmes, de tudo, né? De escolhas que vamos assistir, e parar de rodar tanto o Instagram e fazer alguma coisa mais construtiva. Diga. Escolher é algo bem difícil, né, gente? É Uau! muito difícil. Às vezes a gente pensa que é fácil, mas quando a gente pede iluminação, a gente consegue escolher melhor. Uhum. Eu lembro de uma vez um cachorro nosso que até já se foi, e ele caiu no bueiro e tal, e quebrou a pata. Gente, foi tão complicado. O médico disse para a gente pode deixar ele crescer assim, ficar com essa pata solta. É, foi a perna toda, né? Uma pata só de... Ou a gente faz a cirurgia, vai custar tantos mil, cirurgia, ou qual era a outra coisa? Ou então a gente mata, né? Já era o final do ano, eu lembro que a gente pegou o dinheiro todinho da nossa viagem e a gente fez a cirurgia do cachorro sem ter certeza se ele ia sobreviver ou não. A gente Isso. pediu auxílio, né? Porque a gente fica muito assim, todo mundo doido para ir para a praia, todo mundo doido. E não deu. Foi para o cachorro. Foi um olhar de misericórdia. A gente tem que saber entender, não só esse olhar tem que ficar amplo, próximo, é o próximo, Uhum. todo, todos os reinos, não é só o que precisa, o reino humano, não, né? Todos os reinos. Perfeito. Um olhar de misericórdia, né? Para esses pequeninos também, né? Filhos de Deus, né? Nossos pequenos pets, animais, aí vai, plantas, não é mesmo? Tudo. Tudo faz parte. E a gente fica muito feliz quando a gente faz uma Uhum. escolha dessa, sabia? A Uhum. gente pensa, poxa, mas gente, tem tanta coisa ainda para acontecer, então vamos lá, é ele que precisa agora, então ele vai receber. É isso. Cadê o nosso Silvio, que postou aqui mais uma passagem do Livro da Esperança? Vamos lá, Silvio. Comente um pouquinho. Oi, Denise. É outra passagem que eu achei bonita. Bacana, Eu isso. achei muito bonita também, né? Que vem de encontro ao nosso estudo, né? Ele falando exatamente do dinheiro na estrutura Uhum. social, né? Ele É, compara ao sangue do mundo orgânico, circulando garante a vida e parado acelera a morte. Isso está no livro da Esperança, de Chico e Emmanuel, Dinheiro e é. Serviço. Olha só, ele não pode parar.
Não pode, Não pode verdade. parar, nem o sangue, nem o dinheiro. É. Vamos, vamos utilizando ele de uma forma boa, não é mesmo? O É sangue isso mesmo. nutre, vai nutrindo o mundo e o Porque o dinheiro pai vem. trabalha e eu trabalho também, né? Então Isso, eu vou até trabalhar. hoje. Uhum, até hoje. Isso. E não ficar parado em nós, né? Usarmos de uma forma equilibrada. Temos as nossas imperfeições, né? Então não vamos ainda teremos alguns mamões para enfrentar, para dissolver, né? Para resolver, para ressignificar esses valores. E a gente vai então cuidando das imperfeições e desses mamões que ainda nos dominam paulatinamente. Tudo faz parte do nosso processo evolutivo. E a gente aprende também na vivência com o outro, né? Observando o outro, o comportamento do outro, é, e sempre teremos as experiências que nos são dadas de convivência no trabalho, em casa, e aí a gente vai parando para pensar como é que aquele reagiu, como é que foi a reação do outro, olha a minha reação, eu podia ter feito algo um pouco melhor, reagido de forma diferente, e lentamente nós vamos fazendo as nossas reflexões e a nossa reforma íntima. Uma passagem bem bonita mesmo, que estudamos nesta noite de hoje. Mais alguma observação? Uhum. Silvina vai ler um texto. E antes da gente terminar, lembrando vocês, então. E tô com o pastorinho aqui aberto, Oba! o pastorino, né? Que fala Ele da individualidade e a personalidade. Vamos lá. que fala Dos tesouros também. dos tesouros, né? Ele traz que Jesus recomenda que a gente tenha desprendimento e desapegue das riquezas, né? Uhum. Que aconselha-nos antes a juntar tesouros espirituais. Então, os nossos tesouros espirituais de conhecimento e obras, essas jamais se perdem, né? O essencial não é não ter, e sim não apegar-se, Pastorino traz. Para a gente não apegar, então não tem problema que a gente tenha, Uhum. mas a gente não pode apegar-se, não prender o pensamento a essas coisas externas e transitórias. Uhum. Na realidade, só conseguimos ter luz se nossos olhos forem sadios. Então Também. parece e nos vemos todos luminosos, pois distinguimos os objetos, suas formas e cores. Então, quando a gente começar a distinguir Hum. o- os mamons de Deus, nós teremos luz nos olhos, né? Mas se os olhos adoecem, Pastorino continua, isto é, se eles cegam, todo o corpo parece nadar em densas trevas que custamos a romper. Se a luz não há em ti, são trevas. Quão grandes são essas trevas? Então, deixa eu ver o que que ele mais fala aqui. Que acumulamos, né? Essas trevas na personalidade, né? Com certeza. Mas nós somos um somatório de muitas existências, então temos a visão maior, né? Ao contrário, temos a individualidade e a personalidade. E a palavra usada e bastante conhecida, mamon, do Uhum. grego mamonas, como o João também trouxe no último Alô? estudo, né? Uhum. É, deriva do verbo amã, que significa confiar ou depositar. Então, a gente não pode confiar no nosso ego, a gente não pode depositar todas as nossas confianças nessas ilusões que são transitórias e que o materialismo ele nos traz como únicas realidades objetivas e palpáveis, né?
Não há, e Pastorino ainda fala que não há conciliação possível Uhum, entre os dois, não há conciliação. Ou a criatura se apega a um ou ao outro, uhum. porque são dois polos que se repelem mutuamente, né? Então, é voltando para aquela simbologia do dois, né? Que Tudo. começa já na dualidade, mas que a gente caminha para a unicidade. Excelente. Posso encerrar com a leitura? Ou Então, alguém antes ainda de tem algum comentário? alguém gostaria? Tá ótimo. E a Lembrando, então, próxima, a então, próxima parábola nossa é sobre os lírios e os isso, é isso pássaros. que eu ia falar. Nosso próximo estudo, nossa quinta parábola. Os pássaros e os lírios e os pássaros. Mateus, vamos ver aqui que está. Vou postar depois. Os pássaros e os lírios, Mateus 6 de 26 a 30. Próxima semana a gente vai começar a estudar, preparar textos para o nosso próximo encontro. Muito bem, Eu vou ler o comentário e em pode. seguida a mensagem espiritual, e ela funciona como uma prece. Aí a Ah, gente que encerra beleza. com o Pai Nosso. Gratidão, vamos lá. Então eu vou ler novamente o pequeno trecho que eu já li e continuo. Comentários, então, é sobre esse versículo de 6, capítulo 6, versículo 24. Jesus é muito claro nesta afirmativa. Ninguém pode servir a dois elementos, a dois senhores, Deus e as riquezas. A dedicação, indubitavelmente, será, no mínimo, dividida entre os dois. Devemos servir a Deus e ser senhor das riquezas. Já estudamos em versículos anteriores que a riqueza não é um mal em si, mas um meio. Por meio dela, podemos realizar muitas boas obras, multiplicar o bem para muitas pessoas necessitadas. Porém, se a avareza, filha do egoísmo, nos domina, ficamos servos da riqueza. Muitos empresários são servos de suas empresas. Muitos são escravos de seus bens, são escravos do seu ouro e dedicam sua vida a enriquecer-se cada vez mais. Servir a Deus é buscar compreender suas leis, viver segundo elas, é buscar fazer o bem, ser cada vez melhor, buscar a perfeição como o próprio Jesus ensinou. É um ensinamento simples e profundo que demonstra a ética do Mestre, que os valores espirituais são superiores aos valores materiais, pois os primeiros libertam e os segundos escravizam. E vem a mensagem espiritual. Que a paz do sublime Mestre Nazareno possa repousar em nossos corações, suavizando as nossas dores e fortalecendo nossa vontade para trabalhar no bem e em prol da nossa própria transformação e, consequentemente, da transformação do mundo que compartilhamos. É com muita alegria que nós, participantes das intensas discussões da noite de hoje, e gostaríamos de dar a nossa colaboração apresentando um sentido diferente para as palavras servir Deus e Mamon, a que Jesus se referia. Servir também é alimentar. Quando servimos um café, um leite, pão ou uma fruta, estamos também alimentando. Deus é amor, e Mamon, ou as riquezas, simbolizam a ganância e a avareza. A quem devemos servir? A quem devemos alimentar? A ganância e a avareza que ainda continuam em nós, visto que no presente somos também a soma de tudo que fomos? Mas há também em nós o amor, visto que o futuro já está em semente, aguardando o nosso aguar, o nosso cuidado para florescer e frutificar. A qual dos dois alimentaremos?
A qual dos dois gostaríamos de servir e dedicar? Ao amor que já se encontra em nós, ou à ganância e avareza que ainda persistem em nossos corações? Jesus é claro. Busquemos então praticar o amor, a caridade, a dedicação ao próximo, a atenção. Assim poderemos nos transformar mais rapidamente naquilo que com certeza seremos. Que a paz do Mestre seja sempre a luz a nos iluminar pelas sendas da vida, o amigo de sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que tenhamos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim pedimos a permissão para encerrar esse bendito estudo e que possamos nos encontrar daqui a 15 dias em muita alegria, saúde, boa disposição e muita boa vontade em servir. Abençoe-nos hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Silvia, por compartilhar esse estudo e a todos os presentes. Foi ótimo, pessoal. Foi uma noite muito agradável. Boa noite, Adeus. gente. Tá, boa Obrigada. Boa noite. noite. Tudo de bom, Boa então, Boa a noite, noite. todos. agradeço. Boa noite. Boa Boa noite, Boa noite. Boa noite, querida gente. gente. noite. Boa noite, Tchau, Deus. tchau, tchau.